coração da igreja quero me consagrar. No coração da igreja quero ser o amor. No coração da igreja. Olá, amados irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus, para o nosso encontro semanal com o Catecismo da Igreja Católica. Estamos, se eu não me engano, Adilto, é na 36ª, 36ª aula. Eu não chamo de aula, 36º encontro de estudo do Catecismo da Igreja Católica. Graças a Deus, gente? Estamos chegando em um bom caminho, Esperamos terminar daqui a algumas aulas, Essa primeira parte, talvez até no meio do ano a gente termina, com a graça de Deus, que é sobre o credo apostólico. Muito bem, então iniciamos nosso encontro rezando, agradecendo a você que reza conosco e pedindo que sempre que coloque a gente nas suas orações, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós, seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, queridos amados irmãos, nós estamos agora falando desses mistérios da vida de Jesus, da vida de Cristo. Hoje nós vamos falar os mistérios da infância e da vida oculta de Jesus. Vamos tentar, falar nesses 2 pontos aqui, Dentro desse capítulo aqui tem a preparação, o mistério mais importante aqui nesse trecho, que é o Natal, o mistério do Natal, os mistérios da infância de Jesus e os mistérios da vida oculta, propriamente dito, Tá bom? Então vamos começar falando dessa preparação, que é rapidinho, são 3 números que o Catecismo coloca aqui, que basicamente, assim, resumindo, fala da preparação para a vinda de Jesus no Natal. A gente vai gastar mais tempo com o mistério do Natal, que é o mais importante aqui, tá bom, gente? Os outros, lembrando, embora eu estou lendo a maior parte dos números aqui do Catecismo, a ideia não é substituir a leitura, Todos são alfabetizados, Então, mais importante é você ler, marcar, riscar aquilo que ficou mais importante. Então, leia esses números que a gente coloca aqui, às vezes eu salto algum, mas você pode ler, tá bom? Então, a preparação para o Natal. Então, primeiro vem o número 522, nos fala da grande preparação. O que é essa grande preparação? É o Antigo Testamento propriamente dito, Então, a primeira aliança, Os ritos e sacrifícios, figuras e símbolos dessa antiga aliança ou primeira aliança, É o Antigo Testamento. Esse é o número vai falar sobre essa preparação para a encarnação do Verbo, Aí no número 523, a minha gagueira ajudando aqui, O Adilto fica rindo de mim ali, quando eu fico gaguejando. Isso é porque ele é bem gago também, Adilto? Se me dizer.
Muito bem, gente. Eu sei que tem gente que já me mandou mensagem que morre de rir das minhas gagueiras. Eu falei, ai, pelo menos está se divertindo comigo, né? Tá bom, amados irmãos. Vamos lá. Não leve em conta a minha gagueira, não, né? Eu me consolo porque, segundo a tradição e a Bíblia, Moisés era também meio gago, né? Então, a gente se consola. Tá bom, amados irmãos. Então, o número 523 fala da preparação mais imediata, próxima, né? Que aí vai colocar a figura do precursor, que é São João Batista, fala dele, né? Então você lê ali, não tem nada demais do que está escrito ali, né? Mas nesse número, então, fala dessa pessoa de João Batista. E por fim, no número 524, eu vou ler, né? Que daí já é autoexplicativo. Ao celebrar cada ano a liturgia do Advento, a Igreja atualiza esta espera do Messias, comungando com a longa preparação da primeira vinda do Salvador. Os fiéis renova o ardente desejo de sua vinda segunda. Pela celebração da natividade e do martírio do precursor, a Igreja se une a seu desejo de João Batista, né? É necessário que ele cresça e eu diminua, né? Essa frase bíblica lá. Então, no tempo do Advento, preparação para o Natal, recordem que a gente fala da vinda de Jesus, não só ele que vem, aquele menino que vem no Natal, mas começa o Advento, a primeira metade do Advento, os 15 primeiros dias, a liturgia fala da segunda vinda, porque todo ano que é isso que o Catecismo está dizendo, todo ano que se celebra o Advento, que se celebra o Natal, a gente está olhando para o acontecimento histórico, o nascimento, a encarnação do Verbo, que se deu na história, e também olhando para a outra vinda dele. Assim como ele veio a primeira vez, ele virá na segunda vez, agora para julgá-lo, né? Tá bom? É mais ou menos isso. Então vamos falar um pouquinho agora aqui do mistério do Natal. O título aí no seu catecismo vai estar, né? O mistério do Natal. Aconselho agora, eu ia trazer isso para mostrar para vocês, mas eu esqueci. Tem um livrinho pequeno do Frei Raniero Cantalamessa, né? Que agora é cardeal, né? Cardeal Raniero Cantalamessa, um frei capuchinho, que escreveu um livrinho, ele é italiano, mas tem traduzido em português, muito, muito interessante. O título do livro é O Mistério do Natal. E ele parte dos 3 cantos que está ali ligado à infância de Jesus, né? Cantos evangélicos. O cântico de Zacarias, né? Bendito seja o Senhor Deus do universo, porque visitou o seu povo e libertou. Aquele canto depois que João Batista nasce. O cântico de Maria, né? Quando o anjo anuncia, né? Ela também. E o cântico de Simeão, né? De sai agora, vosso servo, ir em paz, pois meus olhos viram a salvação, né? Eu estou só iniciando os cânticos aqui. Então, a partir desses 3 cânticos, ele vai compor-se uma teologia, uma espiritualidade natalina, né? Sobre o mistério do Natal. Não é só para ajudar, porque o catecismo aqui não vai falar sobre esses 3 cantos propriamente dito. Ele vai falar sobre o mistério do Natal. Mas quem quiser aprofundar um pouquinho, eu aconselho, né? É um bom, principalmente na época do Natal, é um bom livrinho para entender o Natal, um bom retiro natalino, né? Quando estiver próximo ao Natal, quiser ler, mas pode ler qualquer época do ano também, tá bom? Então, o título é O Mistério do Natal, Raniero Cantalamessa, de Raniero Cantalamessa. Muito bem. O que diz aqui, então, catecismo? O catecismo cita aqui, nesses 2 números que fala do Natal, 2 hinos, né, da liturgia da igreja, muito interessantes. Eu vou ler aqui primeiro para chegar lá o hino. Então, número 525. Jesus nasceu na humildade de um estábulo, em uma família pobre. As primeiras testemunhas do evento são simples pastores. É nesta pobreza que se manifesta a glória do céu. A igreja não cansa de cantar a glória dessa noite. Aquilo que eu falei, esses hinos é o canto, né? Que a igreja canta. Então, um canto muito antigo, que fala do inefável, que fala que o inefável, o Deus eterno, o inacessível,
torna-se menino pequenino em Nazaré. Vou ler esse trecho desse cântico, que é muito bonito, né? Você pode ler depois também. Isso aqui falando no Natal do Senhor. Hoje a Virgem traz ao mundo o Eterno, e a terra oferece uma gruta ao inacessível. Os anjos e os pastores o louvam, e os magos caminham com a estrela. Pois vós nascestes por nós, menino, Deus eterno que se faz menino. Isso é um escândalo, gente. Vou dizer uma coisa para vocês, nós cristãos, católicos, nos acostumamos tanto com isso que a gente perdeu a grandiosidade do que é isso. Isso é algo escandaloso para a nossa inteligência. Por isso que os intelectuais, né, e alguns teólogos modernos e alguns teólogos antigos também tinham dificuldade de aceitar esse mistério, de aceitar o milagre. Falava que isso era lenda. Por quê? Porque isso é escandaloso demais para a nossa inteligência, né, para a nossa racionalidade humana. Porque como que o onipotente, o eterno, o Deus criador se faz um menino frágil, gente? Não cabe dentro da gente. Tão grande é esse mistério. Às vezes a gente passa pelo Natal, por esses mistérios, isso não toca mais a gente, não nos emociona mais, não nos escandaliza mais, porque a gente se acostumou. Mas isso é tremendo, né? É um escândalo, né? Escândalo mesmo. Como pode o Criador do universo estar envolto em faixas, em panos, em trapos, né, como diz lá em Minas, trapos de tecido? Então, nós cristãos não podemos nos acostumar, né, com esses fatos, né, com esses eventos, com esse evento, né, precioso, né? Precisamos, né, nos escandalizar intelectualmente com isso e aceitar que é um escândalo, né, para a nossa racionalidade, mas não para o eterno, para o Todo-Poderoso. Então, primeiro, por que isso é escândalo? Vamos começar. Que Deus nasça e se faça homem é uma coisa escandalosa já. E como? Né? Que Deus se faz homem já é uma coisa escandalosa, né? Não dá para amenizar esse escândalo, entendeu? E aqui eu estou falando isso para a gente chegar naquilo que eu quero chegar, que é a fé, né? Então, tentativa de colocar em termos racionais, aceitável. Então, as pessoas têm dificuldade de aceitar isso. Então, tentam colocar em termos racionais, aceitáveis, aquilo que agride o que? A nossa intelectualidade, a nossa inteligência. Nossa razão humana diz que o Deus inefável, o Deus criador, não pode se fazer humano. Então a gente começa a achar subterfúgio para explicar isso. É o que fez muitos teólogos e que se faz hoje. Entendeu? É difícil de aceitar o milagre. Eu estou falando milagre, a palavra, né, fraca. É o mistério. A igreja, mistério é mais que milagre. É difícil de aceitar isso, né? Mas como é que o onipotente, diz eles, como é que o onipotente, né, se torna impotente? Justamente por isso. Então, aqui tem uma contradição na frase, porque é justamente porque Deus é onipotente. O que é onipotência? Poder de fazer tudo, o impossível. Essa frase do anjo Gabriel a Maria precisa estar no nosso coração, na nossa mente. Ele diz para ela também se admira, mas como vai se fazer isso? Sem a contribuição de um homem, sem uma relação sexual, como que ele vai se nascer, eu vou ficar grávida assim? E o anjo diz para ela, aos homens isso é impossível, mas para Deus nada é impossível. Vocês entenderam? É isso que é importante a gente ter, por isso que a gente precisa entender. É algo escandaloso intelectualmente, não podemos aliviar isso, mas aceitar com atitude de fé. É mistério da graça de Deus, né?
justamente por ele ser todo-poderoso, quer dizer, onipotente, todo-poderoso, ele é capaz de se fazer impotente. Só Deus é capaz de fazer isso. Só quem é muito grande é capaz de fazer muito, se fazer muito pequeno. Tá bom? Então, Deus demonstra o seu poder na capacidade. Olha só, ele é onipotente, quer dizer, todo-poderoso. E ele demonstra esse poder na sua capacidade de se fazer impotente, frágil, pequeno. É assim que Deus pode amar o ser humano. Só assim Deus pode amar o ser humano. Então, é difícil para os intelectuais, às vezes, né, principalmente os antigos, mas os de hoje aceitam, mas é uma contradição. Alguns teólogos antigos, os gregos, por exemplo, os filósofos gregos, era difícil eles aceitarem, por exemplo, que Deus amasse o ser humano, porque isso para eles não combinava com Deus. Que o homem, que o ser humano ame a Deus, deva amar a Deus, tem o dever de amar a Deus, tudo bem. Mas agora falar que Deus ame, eles dizem assim, como que Deus Todo-Poderoso vai amar um mísero? É tipo assim, eu, ser humano, amar um inseto. Adilson? Até a Bíblia diz isso, né? Deus chama a gente mísero inseto, mas amado. Como que um ser humano vai amar um insetozinho pequenininho? A gente tem um sentimento por ele, mas não é de amor, né, gente? Vamos ficar para nós, né? Talvez uma proteção, não sei, ou um grãozinho de areia. É isso que os intelectuais gregos tinham dificuldade de aceitar. Não, Deus não pode amar o ser humano. Nós, por ser criatura e criado por ele, temos a obrigação, o dever de amá-lo. Mas ele não ama a gente, não. E aí que está o mistério escandaloso. Para Deus amar o ser humano, ele teve que se fazer humano para provar o seu amor. Está vendo quanto é grandioso esse mistério que a gente está falando, né, do Natal? O grande mistério do cristianismo é isso, né? O grande mistério do cristianismo é o quê? Que Deus é aquele que ama o homem. Ele toma a iniciativa de amar o humano. Diz já São João, né? Deus nos amou primeiro. Opa! Tá vendo que é coisa escandalosa para os gregos lá? Nos amou primeiro, né? E para nos amar, se fez pequeno, se fez criança, né? O que o catecismo nos coloca diante desse escândalo é essa frase importante, se você quiser anotar aí, né? Não está no catecismo, eu estou dizendo. Um Deus rico que se fez pobre, para que nós pobres se tornássemos ricos, né? Então, a gente precisa entender, né, que alguns teólogos, né, vão dizer, né, que Deus, né, ama o ser humano, mas parte assim de uma intelectualidade e aí abaixa a condição de Deus. Você faz um Deus se tornar somente um homem, uma invenção humana, porque não acredita no milagre, no mistério. Está entendendo? O método teológico, eu já falei acho que sobre isso um pouquinho, algum momento aí, mas assim, qual que é o problema às vezes? Eu não quero criticar nada aqui, nem entrar em polêmica, porque senão vai alargar o nosso tempo e não tem tanto tempo. Mas muitas das vezes pega-se um método teológico, filosófico, ateu, anticatólico, e tenta interpretar Deus, colocar Deus nesses conceitos, né? Por exemplo, conceitos hegelianos e assim por diante, né? Ou marxistas, colocam dentro desse conceito e aí você faz o quê? Você diminui a condição de Deus. E aí, aquilo que não pode ser explicado, que é um milagre, eles dizem, não, isso precisa de explicação. Então, reduz o milagre a uma intelectualidade, a um mito, a alguma coisa nesse sentido, né? Então, o método teológico por excelência que a gente precisa entender, amados irmãos, é este. Partir da revelação, parte da revelação, daquilo que Deus revelou. E é uma revelação escandalosa. Parte dali, e aí a gente vai tender a entender. Mas primeiro eu creio, depois eu tento dar as explicações. E porque eu creio,
a graça vem em meu auxílio, né? Então, é basicamente isso, né? Tem mais outro hino aqui, eu vou ler um pouquinho a preparação dele, no número 526, tá bom? Diz assim: tornar-se criança em relação a Deus é a condição para entrar no reino. Lembra que Jesus falou que a gente precisa ser criança para herdar o reino? Para isso é preciso nos humilharmos, nos tornarmos pequenos, pois Deus se fez pequeno. Mais ainda é preciso nascer do alto, nascer de Deus, para nos tornarmos filhos de Deus. O mistério do Natal realiza-se em nós quando Cristo toma forma em nós. O Natal é o mistério deste admirável intercâmbio, né, entre céu e terra, né? Então aqui tem um hino, um trecho do antífona, na verdade, da festa de 1º de janeiro, que é a solenidade da Santa Mãe de Deus, né? Então vou ler aqui para vocês. Tem um trechinho em latim, eu não vou ler, mas eu vou, né, você lê em latim, depois você pode ler. Diz assim: admirável intercâmbio, o Criador da humanidade, assumindo corpo e alma, quis nascer de uma virgem, feito homem, sem intervenção do homem, nos doou sua própria divindade. Feito homem sem intervenção do homem, sem sêmen, diz no latim ali, né? Sem sêmen, ou seja, sem uma relação sexual. E isso é impossível para nós. É o que o anjo diz para Maria. Maria, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. E ele fala de Isabel, né? Porque para Deus tudo é possível. Tá bom? Esse é o mistério do Natal, né, amados irmãos? Mais uma coisinha, né? A gente precisa talvez entender um pouquinho da natureza e a graça aqui, né? A natureza humana, porque as pessoas dizem assim, né, os intelectuais, Deus não pode ir contra a natureza, não pode intervir na natureza. Como não? Primeira coisa é assim, né? Ele é Deus. Mas a graça não é uma intervenção apenas na natureza. Vou tentar explicar isso. Natureza e graça, então. Vou tentar explicar em poucas palavras essa relação. A graça que vem, ela não quebra a natureza. A graça de Deus não quebra, não destrói a natureza. Ela é um outro mundo. Entendeu? Por exemplo, destruir a natureza, as pessoas dizem assim, Deus não pode intervir na natureza porque Ele não pode ir contra a natureza que Ele criou, as leis da natureza, entendeu? Porém, a graça, ela não quebra as leis da natureza, porque a graça é um outro mundo que visita este mundo. Então, este mundo tem uma lei, uma natureza. O mundo da graça existe outras leis na natureza. Então, quando a graça entra neste mundo, ela não quebra as leis deste mundo, mas ela tem liberdade de agir na sua própria lei, no seu próprio mundo, que intervém aqui. Não sei se entende, se ficou claro ou se ficou mais escuro, né? Entenderam? Esse outro mundo, né, o mundo da graça, não está sujeito à natureza deste mundo. Vocês entenderam? A graça, então, não está sujeito à natureza, às leis deste mundo. E ele, esse mundo, então, pode nos visitar. Isso que nos chamamos de graça, né? Essa visita deste mundo chama de graça. Não? Deus entrou neste mundo, entrou na história. O Eterno entrou na história deste mundo. E porque está aqui, ele age livremente também. Entendeu? Por isso que depois da ressurreição, né, Jesus podia aparecer em qualquer lugar, em portas fechadas, porque ele não estava sujeito à natureza deste mundo, às leis deste mundo, às leis da natureza. E, nem tanto, ele não modificou a natureza das coisas deste mundo, né? Então, a gente diz assim, a graça não modifica as leis naturais, mas ela simplesmente eleva ela a um outro nível, a um outro mundo. Tá bom? Eu tentei explicar alguma coisa difícil, talvez eu tenha complicado mais, né? Mas aquilo que eu disse para vocês já há um tempo atrás.
Os meus exemplos valem o que pesam. Então, se não te ajudou, esqueça. Leia o catecismo e veja lá o que diz. É melhor assim, né? Tá bom? Então, assim, a natureza, ao vir esse mundo, ela não quebra o mundo, mas o eleva a uma outra dignidade, né? São Leão Magno diz assim, talvez as palavras dele nos ajudem, uma frase, mais ou menos assim, se eu me recordo, né? Ele, sem perder o que tinha, assumiu o que não tinha, né? Sem perder a sua divindade, assumiu a humanidade, né? Resumindo, isso é o mistério do Natal. Muito bem, então agora nós vamos para outros mistérios. A gente vai, aqui eu vou passar um pouquinho, assim, mais só de passagem mesmo, porque você lê e já dá para entender. No número, então, aqui vamos falar dos mistérios da infância de Jesus. Então, fala da circuncisão, né? A epifania, né? Circuncisão e epifania. Vamos ler aqui a circuncisão. Circuncisão, acho que vocês, para quem não sei se todo mundo sabe, mas o que é a circuncisão, né? É o dia em que a circuncisão é uma pequena cirurgia que se faz na criança do sexo masculino, né? Que é uma cirurgia no pênis do menino, entendeu? Não fica pudico não, porque isso é o órgão sexual masculino. Os judeus fazem isso. Então, para alguns motivos. Primeiro de tudo é higiênico. Lembrar que naquele povo não tinha muito que tomar banho, não se lavar, vivia no meio do deserto. Então era higiênico para não sujar. E segundo, é o derramar sangue e consagrar para Deus. Então, quando Jesus faz a circuncisão, esse é o que vai dizer aqui o número 527. Depois você leia, tá bom? 527, na circuncisão foi o primeiro dia em que Jesus derramou sangue por nós, pela primeira vez. Jesus derramou sangue pela primeira vez. E isso também tem um significado pascal. Foi a primeira vez que Jesus derramou sangue por nós, já prefigurando, né, a Páscoa, o sangue derramado na cruz para nos salvar. Pois o número 528 vai falar sobre a Epifania, né? A Epifania você já sabe, então eu só vou dizer aqui assim, são basicamente 3 momentos de epifania. Epifania é manifestação da glória de Deus, da graça de Deus, epifania do amor de Deus, entendeu? Epifania, a palavra epifania é manifestação da glória. A gente celebra a festa da Epifania, a mais clássica, que é aquela visita dos magos, né? Mas aqui o catecismo vai dizer da Epifania, que é 3 momentos. A adoração dos magos, né? É uma epifania. O batismo de Jesus, né, por João Batista, é outra epifania. E as bodas de Caná, também outra epifania, né? Deus manifesta a sua glória. Lá nas bodas de Caná, até diz assim no final, Deus manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Tá bom? Muito bem, esse é o número 528. Eu não estou lendo aqui porque eu estou resumindo, dizendo, você confere isso que eu li, talvez tenha alguma coisinha a mais, não tem problema, mas eu só estou dizendo que esses momentos. Então, isso é o mistério da infância, então, de Jesus, né? A circuncisão, né? A epifania, a adoração dos magos. Daí no número 529 fala da apresentação de Jesus no templo, né? Aqui também fala, é uma obediência à lei, né, do Antigo Testamento, que toda criança do sexo masculino deveria ser apresentada ao templo, né, ao Senhor. Os primogênitos, né, tudo isso também. Consagrado ao Senhor, os primogênitos. Então, obedecendo à lei, número 529. O número 530 fala da fuga para o Egito, né? Vou ler esse aqui. A fuga para o Egito e o massacre dos inocentes manifestam a oposição das trevas à luz. É isso que está dizendo o catecismo. Eu não estou lendo, porque depois você lê, e não estou explicando tudo, porque aqui é muito claro, não tem muito segredo não, tá bom, gente? Esses mistérios aqui. Ela veio para o que era seu, mas os seus não acolheram. Toda a vida de Cristo estará sob o signo da perseguição. Já está dizendo, desde quando ele nasce, né? Os seus compartilham com ele
esta perseguição. Sua volta do Egito lembra o Êxodo e apresenta Jesus como o libertador definitivo. Então, olha, é importante a gente saber disso, né? Que se perseguiram Jesus, se a vida dele foi perseguição, nós também, os cristãos. Então, às vezes a gente reclama que nós somos perseguidos e nesse tempo que a gente está vivendo, né, é muita perseguição aos cristãos. Existe uma espécie de cristofobia pouco divulgada na mídia, mas é a perseguição mais cruel que se tem nos nossos tempos, mas não é divulgada na mídia, né? E aí a gente vai sendo iludido. Mas alguma coisa aparece, invasão de igrejas, né? Vilipêndio da nossa fé nos carnavais da vida, isso é perseguição. Queimando igreja em alguns países, apedrejando igreja, profanando a igreja, né? Profanando cultos, né? Celebrações de missas que entram, né, para fazer isso. Isso tudo faz parte da perseguição de Cristo, porque a igreja é o corpo dele, né? Outros cristãos que são perseguidos em outros países que não têm direitos, estão sendo mortos, padres religiosos, decapitados, hoje. Mas essas coisas a mídia não gosta de colocar, mas é uma realidade. O que o catecismo está dizendo aqui, né, é isso, olha, toda a vida de Cristo está sob o signo da perseguição. Os seus, né, compartilham com ele essa perseguição, ou seja, aqueles que são de Jesus compartilham essa perseguição na sua vida, vai ser perseguido também, ou não são de Jesus, entendeu? Por isso que diz a São Paulo, tem uma música que fizeram também, né, Adilton? Se perseguido neste mundo eu não for, sinceramente, um cristão não sou. E é uma verdade. Então, irmão, não se desanime se alguém está te perseguindo porque você é cristão, né? Agora, se está te perseguindo porque outro motivo, aí toma cuidado, tá bom? Adilton. Tudo bem. Então, agora, nesses minutos finais aqui, gente, a gente vai falar, o próximo tema é os mistérios da vida oculta de Jesus, né? É aquele tempo, a partir até os, mais ou menos, né, 30 anos de Jesus, sua vida pública, em que ficou meio escondido, ninguém sabe direito o que não está nos evangelhos, pelo menos, né? Tem algumas coisas da sua infância, mas não todos os detalhes, né, da sua infância, a fuga para o Egito, o retorno, mas não tem detalhes, né? Tem alguns momentos, até ali que Jesus aos 11, aos 12 anos, não sei, é encontrado no templo, discutindo com os doutores da lei. Depois disso, silencia e já vem a manifestação dele pública. Então fica aí, quase 20 anos escondidos, né? Então eu disse para vocês outro dia que existe pessoas, gente doida, né, que fala que nesse período Jesus não ficou em Nazaré, mas ele foi lá, viajou para as Índias, que aprendeu mágica, aprendeu muitas coisas ali para depois vir. O mistério da vida oculta de Jesus, deixa eu dizer para vocês, basicamente o que o catecismo vai dizer, esses números aqui, se resume em duas situações. Primeiro, Jesus é uma coisa escandalosa, é a escandalosa obediência de Jesus a José e Maria. Lembra que ao achar eles no templo, a perca dele no templo, os mistérios do terço, lembra? Ele sai dali, devo estar na casa do meu pai, e depois diz, e ele foi submisso aos seus pais, a José e Maria. E aqui que está o mistério. Então vou dizer assim, se resume esse mistério da vida oculta de Jesus nesse escândalo, né, de Nazaré. Ele era obediente a Maria e José, né? Ou seja, um Deus poderoso submisso, né, aos seus pais para cumprir o mandamento dele mesmo. O mandamento de honrar pai e mãe. Deus se fez submisso para honrar esses mandamentos. E também, né, submisso em obediência ao próprio Pai. Então, esse é um mistério. Depois, o reencontro de Jesus no templo significa fazer a vontade do Pai. Lembra que eu vim para fazer a vontade do Pai, né? Ser submisso também a Maria e José era ser submisso à vontade maior do Pai que lhe queria isso, né? Tá bom?
eu vou ler aqui algumas coisinhas, só vou ler para a gente terminar nosso encontro de hoje, né? Mas não vou comentar muito porque eu já falei, isso é o resumo disso, vou tentar ler aqui. Durante a maior parte de sua vida, Jesus compartilhou a condição da imensa maioria dos homens, uma vida corriqueira. Lembra que ele veio para fazer a experiência do ser humano? Sem grandeza aparente, vida de trabalho manual, vida religiosa judaica, submetida à lei de Deus, vida na comunidade. Era tanto que é o escândalo de Nazaré, quando aqueles que conheciam ele lá em Nazaré se escandalizaram quando se apresentou como Deus. De todo este período, nos é revelado que Jesus era submisso a seus pais, Maria e José, e que ia crescendo em sabedoria, tamanha e graça diante de Deus e dos homens. A submissão de Jesus a sua mãe, a seu pai adotivo, cumpre com perfeição o 4º mandamento, aquilo que eu já disse, né? É isso. Aí no número 533 diz assim: a vida oculta de Nazaré permite a todo homem estar unido a Jesus nos caminhos mais cotidianos da vida. Nazaré, isso aqui uma citação. Desculpa, deixa eu tomar água aqui. É uma citação de Paulo VI, né? Agora, diz assim ele, que está na liturgia das horas, né? Na festa da Sagrada Família. Nazaré é a escola na qual se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. Primeiro, ensina uma lição de silêncio, que nasça em nós a estima do silêncio, esta admirável e indispensável condição do Espírito. Uma lição de vida familiar, que Nazaré nos ensina o que é a família, sua comunhão de amor, sua beleza austera e simples, seu caráter sagrado e inviolável. Enfim, recebemos uma lição de trabalho. Nazaré, ó casa do filho do carpinteiro, é aqui que gostaríamos de compreender e celebrar a lei severa e redentora do trabalho humano. Assim como gostaríamos, finalmente, de saudar aqui todos os trabalhadores do mundo inteiro e mostrar-lhes seu grande modelo, seu irmão divino, Jesus, na simplicidade, na humildade, na submissão, né, ao ser humano, né? E por fim, aquilo que eu já falei, o reencontro de Jesus no templo, né, que significa também ser obediente à lei de Deus, do Pai, né, do Pai eterno. Tá bom, amados irmãos? Terminamos por aqui o nosso encontro hoje. Agradeço a você sempre por isso. E lembrando, se você está chegando aí, né, retome, né, tem bastante coisa para a gente ver, mais 35 aulas que a gente vê que já vimos e que você pode ler retomando isso, tá bom, mãe? Muito obrigado a você. Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.